Você já parou para pensar em como deve ser o design dos emojis para as pessoas cegas? E sobre como e por que pessoas cegas se maqueiam? E sobre onde devem ficar as placas de braille para quem precisa saber de se uma porta deve ser puxada ou empurrada? Para ir a todos esses assuntos, eu queria comentar hoje da conta Unsightly Opinions, né, que ajuda a gente a navegar em todo esse universo. Pode ser? Super, nossa, fiquei muito curiosa, muito É bem interessada. legal. É bem legal. Essa conta, Unsightly Opinions, na verdade, quem me recomendou foi um ouvinte, o Luiz Andrade, pelo Instagram, e é uma ótima recomendação. Assim, inclusive, muito obrigado, Luiz, porque me deu ali uma luz sobre assuntos e temas e especificidades que eu não tinha muita noção. Essa conta é conduzida pela Tamara, que é empresária, autora, musicista e voz ativa sobre deficiências e acessibilidade, e ela também é uma mulher albina, cega, com mobilidade reduzida e diferentes questões de desenvolvimento neural, como está colocado no próprio site dela. E ela é uma comunicadora simplesmente fantástica, assim, né, que traz de fato atenção de uma maneira muito acessível e empática para essas questões do dia a dia de pessoas com deficiências, né? E nisso, respondendo às perguntas que eu levantei aqui no comecinho, né, do design de emojis, eles não só funcionam para pessoas cegas, como são utilizadas por elas também, né? Que os emojis eles são acessíveis, tendo uma audiodescrição padronizada para todos aqueles símbolos, que é uma vantagem de ter ali um consórcio específico para poder regular que emoji que existe, que emoji que não existe, e padronizar isso em todas as plataformas. Descrição essa que as pessoas cegas têm acesso por meio de ferramentas como leitores de tela, e aí os maiores desafios, no entanto, na utilização de emojis, é sobre como, às vezes, são utilizados muitos emojis de forma consecutiva, né? Porque a leitura deles é muito longa comparada à forma rápida e visual como normalmente a gente está acostumado. Então dificulta esse entendimento. E segundo, é o desafio de significado, né? Que tem a ver sobre como o significado de cada emoji pode mudar assim muito dependendo do contexto social, o que pode ser um pouco mais desafiador para quem não está literalmente vendo exatamente o que está sendo representado. Sobre o uso de maquiagem por pessoas cegas, no caso, é interessante porque fica a pergunta, né? Se a pessoa não vê a própria maquiagem, por que deve usar? E no caso, é muito pelo poder que esse tipo de expressão tem em outras pessoas, né? Em um mundo em que é esperado que pessoas que se apresentam como mulheres, que as pessoas façam utilização de maquiagem em certos eventos, utilizá-la de forma estratégica acaba sendo necessário, se vindo ali como escudo, perdão, ou como ponte, né? Quando você está em eventos sociais, como casamentos, apresentações artísticas, por exemplo, que ela faz música, né? Está lá no palco, então precisa de se apresentar dessa forma. E por fim, sobre as placas em braille, ela comenta de como simplesmente não existe um padrão sobre como, onde ou até mesmo se tem sinais de braille em portas. E ela é revoltadíssima com isso, né? Por exemplo, fala como que não consegue saber se está entrando no banheiro certo, não sabe se a sala do prédio que ela está entrando está certa. E mesmo quando sabe, cada hora, cada placa está num lugar diferente, ela tem que ficar tateando aquelas paredes sujas, né? Que a gente não quer ficar passando a mão, mas ela tem que fazer isso para poder entender onde que ela está. E nisso ela vai sugerir que as placas de braille, né, deveriam, na verdade, estar sempre localizadas ali, talvez ao lado da maçaneta, que é a coisa tátil que toda porta tem, que seria muito mais fácil de encontrar. E é esse tipo de conteúdo que a gente vai encontrar na página dela, né? Falando também sobre como pessoas cegas fazem roupas combinarem, muito interessante. Como ela se maquia na prática, ela sozinha. E qual que é o melhor termo também para a gente usar quando está falando de deficiências, em inglês especificamente, por aí vai. Muito interessante esses detalhes, né? Que a gente não para muito para pensar. É, a única vez que eu pensei, essa é a primeira vez que eu pensei sobre essa questão das pessoas cegas tatearem as coisas foi durante a pandemia de covid, né, Hum, em que surgiu nossa. essa conversa, que a gente todo mundo morrendo de cuidado para encostar nas coisas, né, e as pessoas cegas elas precisando encostar para entender, né, o ambiente em que elas estavam. E eu acho que isso deixa muito claro, assim, a responsabilidade que todos nós temos de manter as superfícies limpas, né, dos espaços comuns. Porque tudo bem, para quem enxerga não precisar encostar nas paredes, que isso não vai fazer tanta diferença. Mas tem gente que precisa estar encostando nos lugares, né, então estar com as mãos limpas, quando você vai encostar numa maçaneta, numa coisa assim, é uma coisa que é uma obrigação também pelas pessoas que precisam estar encostando nos lugares. E isso que ela diz de estar perto da maçaneta, é maravilhoso, né, porque reduz ali o espaço em que a pessoa precisa tatear, assim, é uma preocupação muito real. E sobre os emojis, faz todo sentido, Léo, nunca tinha pensado sobre isso também, por eles serem muito visuais, a gente esquece um pouco, né, que eles,
eles funcionam mais do que só como ícones, né? A representação deles não é só visual, de ser igual ao que eles representam visualmente, né? Não é só sobre a semelhança. Uhum. Muito do emoji tá no campo do simbólico, daquilo que é convencional, que se estabeleceu na sociedade para aquele desenho. E aí, quando a gente pensa nessa comunicação pelo simbólico, é óbvio que é muito possível que aquilo seja comunicado, entendido e usado por pessoas cegas também, porque afinal de contas não é só pela base da semelhança com aquilo que parece visualmente. Então, achei maravilhoso, assim, realmente muito legal. E é muito interessante porque, assim, inclusive são dicas que precisam ser levadas em consideração por pessoas que projetam, né? Por Sim. exemplo, emojis. Não é para usar muito emoji de uma vez, se você tem uma empresa, né, no final das contas, porque você vai estar tornando a sua marca, enfim, toda a comunicação menos acessível, que é muito grave. E eu gosto também dos relatos dela, assim, da Tamara, porque lembra a gente que esse mundo, ele é construído de uma forma que nem sempre é feito para todas as pessoas. E ver como essa pessoa navega nesse universo, eu acho que traz um pouco mais de empatia e ajuda a gente a entender, né? Tipo assim, formas de significar e viver no final das contas, né? Então, é bem legal. Por que que acontece assim, claro? Tipo, sempre que o assunto é acessibilidade, eu sinto que as pessoas têm uma preguiça enorme, que simplesmente não deviam de ter, assim. As pessoas acham que não é com elas, sendo que é um assunto que fala de todo mundo, de todos nós. Que a gente projeta o mundo como se a gente nunca fosse se tornar pessoas com deficiência, sendo que, na realidade, se a gente viver e conseguir chegar mais longe na vida, a verdade é o absoluto oposto, né? Que a gente e todo mundo que envelhece provavelmente vai ter uma mobilidade reduzida, vai ter talvez alguma questão cognitiva, com memória ou facilidade de uso de produtos digitais, vai ter deficiências visuais com aumento de grau ou até de cegueira, vai ter redução de audição. Isso é parte da vida, né? E a gente tem de projetar um mundo entendendo que isso é parte da nossa realidade para todo mundo, né? Se não bastasse só a gente pensar nos outros também, saiba que vai acontecer com você. E aí é justamente esse tipo de trivia cotidiana, nesse tipo de conteúdo que a Tamara faz, que a gente vê uma ponte que é construída para a gente falar disso tudo, né? Que o cotidiano, o dia a dia, é meio que isso que importa, né? Porque é isso que é a vida das pessoas. Que querendo ou não, isso é importante porque ajuda a tirar um pouco o tabu, assim, de se conversar sobre o assunto, normalizando sobre como são as realidades que existem e que devem ser levadas em consideração, né? E o que eu acho mais impressionante é que muitos desses temas, para mim, eram inclusive desconhecidos, que ela vai tratando lá. Mesmo eu trabalhando com design e acessibilidade no dia a dia, eu não tinha muita noção que era assim que era usado, que era esse o problema especificamente. Mas como não é um assunto normalmente prioritário no mundo corporativo de pessoas sem deficiência, acaba que são detalhes que passam batido, né? Mas que é interessante e importantíssimo finalmente ter esse contato. É justamente por isso que eu acho legal coisas e contas como essa existirem. Algum outro comentário sobre o assunto? Não, é maravilhoso isso. Eu adoro quando você fala de acessibilidade, porque você fala de uma forma que eu acho que foge muito do óbvio. E porque as pessoas, eu sinto que essa resistência com a conversa de acessibilidade, ela tem muito a ver com o desconhecimento do que passa, né, a conversa da É, acessibilidade. Muita gente acha que vai ser só, sei lá, ficar ouvindo palestra, tipo, ah, você faz errado, oh meu Deus. Não tem nada a ver, é sobre pensar soluções, né? Pensar formas de deixar o mundo mais navegável, né? Então, eu acho maravilhoso, assim, eu adoro quando você traz esse assunto, eu acho que você está super correto em tudo isso e fiquei super interessada pela conta. é bem legal. Então é isso, Unsightly Opinions. Uma portinha de entrada aí para entender um pouco melhor o mundo da acessibilidade de uma forma leve e necessária e que eu recomendo aí para todo mundo, mas ainda mais se você trabalha de alguma forma com design ou qualquer outra maneira ali de construção de produtos e amenidades para outros seres humanos em geral.